A gente fala desse lance de segurança pública. O que você tem a dizer? Então, o Brasil nunca enfrentou as facções de verdade. Então a ideia, no início a gente falou, vamos trazer para cá, foi uma coisa que eu conversei muito com o Aldo, a ideia do direito penal do inimigo. Então ter um direito especial para quem está numa condição especial. Então um membro de uma facção, por exemplo, ele perde a presunção de inocência. Que é assim, se você aborda alguém na rua, ou a pessoa tem um processo normal, por exemplo, a pessoa bateu um carro, está sendo, sei lá... Bebeu. Tem uma investigação, ela tem a presunção de inocência. Sim. Se uma pessoa, ao longo de uma investigação, é descoberta que ela é membro da facção, quando ela é abordada, ela crime inafiançável, ela não tem progressão de pena, o Estado é muito mais veloz na hora de pegar ela, ela não dispõe de certas prerrogativas básicas que um bandido comum, que não é membro de uma facção, tem. Isso permite que o Estado seja muito mais eficaz na destruição da facção criminosa. E hoje isso não acontece. Hoje um membro de uma facção, por exemplo, é pego e é como se ele fosse um preso comum, ou um membro, ou uma pessoa comum que cometeu um delito, um crime. Então a separação que a gente faz, através da lógica do direito penal do inimigo, ela permite uma velocidade e uma eficácia do Estado similar ao que certos estados têm quando vão combater organizações terroristas. Por exemplo, os Estados Unidos, quando detecta que alguém é da Al-Qaeda, sabe? Sim, claro. E essa é a primeira coisa. A segunda é o entendimento de que mesmo com isso, não é o suficiente. E por que não é o suficiente? Porque as facções, elas já tomaram... Vou botar aqui em percentual, vamos botar... Tem 40 milhões de pessoas que vivem sob... 25% geralmente. Sob o jugo do crime organizado. Sim. Ou seja, as pessoas têm que alterar a dinâmica de vida delas, tipo, o jeito que ela sai de casa, a regra, se ela pode usar um Uber ou não. Agora mesmo na Rocinha, no Rio de Janeiro, o Comando Vermelho passou uma ordem, se você pedir qualquer aplicativo, Uber ou Uber Moto que tem, você toma tiro. Aí deram uma surra de paulada no morador numa favela lá no Rio agora, porque ele não obedeceu isso. Ele acabou pegando um Uber, ele achou que o Uber ele já estava fora da área do Comando Vermelho. Aí o Comando Vermelho, não, aqui não pode. Deram uma surra de pau no cara. Eles têm um próprio sistema também agora de aplicativo? Tem, e eles estão, e assim como quase todos os outros sistemas de internet, gás, essas coisas, eles já montam, que é onde está o faturamento milionário deles. Então, essa é uma situação excepcional em que o direito penal do inimigo se aplica, mas o Estado vai ter que acelerar a atuação dele, porque nós temos que libertar essas mais de 40 milhões de pessoas. E aí entra a ideia, e essa, assim, os outros candidatos, sem querer ser crítico, mas já sendo, eles estão imitando essas coisas. Eu fui o primeiro a trazer a ideia do direito penal do inimigo para o debate público no Brasil. E aí agora os outros estão falando, beleza, ótimo, que todos falem. Agora, a da guerra contra o crime especificamente eu não vi ainda. Que é colocar em estado de defesa, que é um status especial que existe dentro da Constituição, favelas e cidades que estão sob o comando do crime. E aí, com o auxílio das polícias e das Forças Armadas, o governo federal e os governos estaduais entrarem, tomarem esses lugares, colocarem um quartel específico, e aí você sair prendendo, ou, se for o caso, passando fogo nos membros das facções. E ali você liberta essas pessoas. Com uma legislação, aí sim entra o direito penal do inimigo já válido, montar uma nova facção passa a ser muito penoso, passa a ser muito difícil. E é uma guerra que duraria no mínimo 2 anos. Buqueilizar o Brasil. É isso. É fazer o que ele fez, e entendendo que o Brasil é diferente. Por exemplo, você vai pegar o PCC. O PCC ele opera no Porto de Santos, opera na Baixada Santista, opera lá para Mato Grosso do Sul com a entrada da droga. Ali você vai ter que usar aeronáutica para pegar os aviões que entram com a droga pela Mato Grosso do Sul. Você vai ter que tomar a Baixada Santista inteira. Você vai ter que fazer uma intervenção no Porto de Santos. Então, com o PCC é uma estratégia. Comando Vermelho é recuperação de território. Toma as cidades deles, é igual eu jogar War. Então, o governo federal vai ter que fazer uma super estratégia articulada. E esse é o mérito principal do nosso plano. A gente articularia com os governadores e o governador que não quiser ajudar, a gente faz uma intervenção no estado dele. Vou dar um exemplo. Bahia e Ceará, os governadores não... Acho que eles não cooperam na luta contra o crime. Na verdade, minha experiência nesses 2 estados, o que mais me parece é que eles cooperam com as facções. E aí eu tenho que ser cuidadoso, que eu já fui condenado por falar desses governadores, mas eles... sendo cuidadoso, assim, para não tomar processo... eles meio que utilizam as forças policiais para fazer outras coisas que não combater o crime, vamos colocar assim. Teve uma cidade que eu visitei, essa até vale vocês fazerem um IRL, porque parece videogame, parece que está naquele Red Dead Redemption. Esse mesmo. Muito bom esse jogo. E é uma cidade fantasma, parece uma cidade de Velho Oeste, é uma cidade antiga, lá no Ceará.
Pedi até pra achar o nome da cidade certinho, eu sempre esqueço o nome dela, aquele vilarejo que a gente foi. Morada Nova. Qual? Morada Nova. Morada Nova? Fantasma? É, a Cidade Fantasma. Morada Nova. Morada Nova. Ela é um distrito de uma outra cidade. Você chega lá, por que parece um filme de terror? Todas as luzes estão ligadas na cidade. Tudo. A quadra da cidade está ligada, tá tudo ligado. Você fala, então tá acontecendo uma coisa, não tem uma pessoa. O Comando Vermelho tomou a cidade, e aí o que o governador fez, que essa foi a parte que mais me revoltou, o governador usou a polícia para escoltar as pessoas para fora. Então a polícia foi chamada, não para pegar os caras de pau, foi chamada pelo governador e falou, retire a população daqui. E aí o Comando Vermelho tomou a cidade. E ali virou uma base do Comando Vermelho. Quando eu fui lá, o Comando Vermelho já tinha sido expulso para os arredores. E a cidade estava só vazia. E aí você andava na cidade, tipo, 11 da noite, meia-noite, um jumento andando sozinho na rua, porco andando na rua, os cachorros das pessoas que ficaram abandonados andando. Cena de filme, assim, ou de videogame, sabe? Animais vagando ali. Animais vagando, um único morador, que era um bêbado, tomando uma cachaça sozinho à noite na rua. Então, isso realmente acontece. Essas coisas não... Elas estão muito mais presentes no dia a dia do que a gente imagina. Sim. O Nordeste, nós então... Nós tivemos essa noção quando nós subimos para lá, impressionante. Não é? A região Norte e Nordeste... O quanto é largado. O quanto é largado. E os governadores daquela região, eu até tenho uma polêmica comigo que eu falei, os políticos do Nordeste não prestam. Os governadores da região realmente não fazem nada para evitar. Absolutamente nada. O Comando Vermelho toma uma cidade inteira e o governador tá nem ligando. Então, nesses lugares, se o governador não quiser, a gente vai fazer. Então, essa é uma dinâmica de combate ao crime organizado que vai ter um resultado em todo o resto. Porque o ladrão de celular, vamos dizer que o cara roubou o teu celular, ele vai ter que entregar esse celular para alguém, que é o receptador. O receptador já é da facção. E o ladrão de celular, se for pego pela polícia, vai ter que contar com a facção. Então, você não tem mais um ladrão de celular que não seja um faccionado. Então você destruiu o aparato da facção, você faz com que o roubo dessas coisas se torne menor. Roubo de carro também. Então você vai diminuir muito o crime em geral, acabando com as facções. E aí tem outras coisas. Eles têm que mexer muito na... Depois que você fizer essa série, você vai falar... eu vou perder o fôlego e não vou conseguir falar. Mas vamos lá. É foda. Mas você vai falar assim, mais devagarzinho. Aqui eu já não aumento mais o peso. Vai fazer a mesma carga. Que é uma coisa boa que podia usar para os debates. Faz uma série de perna todos eles e tem que responder a pergunta. 9, 10, 11, deu. Espera para sair. Respira, recupera. Muito bom. Aí você vai levantando. Não acelera, eu sei. E você já tem um perfil acelerado, né? Então aqui o legal é que eu forço o seu autocontrole. Para poder dedicar esse nível de energia para onde eu preciso. Você vai dormir, você vai ficar com essa vozinha do Gil. Devagar. Controle esse controle. Essa é gigante aqui, né? Uma massa de carne. Esse controle. Independente do que aconteça, o rumo que você está tomando na sua vida, você vai ter que administrar isso dessa forma. E é muito caótico. Assim, a campanha que a gente está fazendo, ela realmente é caótica. Uma campanha, em geral, um cara de partido grande, eles têm um jatinho. Não estou nem julgando aqui. Eu adoraria ter também. Faz uma diferença, assim... Você está usando fundo eleitoral? Não. Sem fundo? Tá sem fundo. Porque, assim, não é nem que eu estou fazendo eu sou um herói. É que eu nem tenho. Você não tem fundo? Não, a gente fundou o próprio partido. Então, o partido era nosso, ele foi fundado no final do ano passado e ele tem 0 de dinheiro. Então, o que a gente tem é de doação. E aí, o que a gente faz? No máximo, pega um voo, a gente vai para um estado, vai, por exemplo, para o Maranhão. Aí lá a gente aluga 2 carros e sai rodando. Quem é o seu político de inspiração? Tem muitos. Assim, o principal exemplo que eu dou de um cara brabo chama Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, ele é o ídolo, inclusive, do Bukele. Ele é o cara que pegou Singapura, um lugar absolutamente favelizado, destruído, sem nenhum respeito próprio, não tinha saneamento básico, um dos lugares mais pobres da Ásia. E hoje, quando a gente fala em Singapura, é um dos lugares mais incríveis do mundo. Sensacional. Foi. Assim, ele pega para valer nos anos 60, já nos anos 80 já era um negócio admirável. 2010, você já falava, cara, eles ultrapassaram os Estados Unidos, Japão, China, todos os índices de educação, produtividade. E hoje é um super lugar. Não tem você pode lamber o chão, ninguém joga uma bituca. Inclusive as leis, né, com relação a isso. Super duras. Jogou uma bituca de cigarro, você vai ser multado. Que é o que eu acho que o Brasil precisa. Índice de saneamento, na época, década de 60 e 70, era no Brasil. Era baixo, era nível Índia. Era nível naquela Índia. época. Era inacreditável. Hoje em dia. Doenças bizarras, conflitos, super violento também. Então, esse cara, eu acho que esse cara foi o maior administrador político do século XX, isso com certeza.
E é o maior case. E o Bukele, tu não fala do Bukele na parte de segurança. No fundo, o Bukele está querendo fazer lá, em El Salvador, o que ele fez em Singapura, que é o que eu acho que a gente precisa para o Brasil. No Brasil, assim, a indisciplina do brasileiro tá desde da bituca de cigarro, do lixo no chão, da favelização, que a favelização começa aqui antes de acontecer Não tem como achar a favela bonita. Não tem. Mas existe uma romantização em cima da favela. Demais. Esse é um dos temas centrais nossos, como desfavelizar E não é um ódio à favela, é simplesmente aquela questão, não gostaríamos que tivesse favela, nós gostaríamos que todo mundo tivesse uma infraestrutura mínima ali para estar vivendo. Então não é nada contra a favela, mas em si um sistema que coloca as pessoas na favela. E o único partido que tem um projeto objetivo, um orçamento, tudo para acabar com as favelas no Brasil. Esse é o nosso. É o seu. A gente tem um projeto de 900 bilhões de reais, você consegue em 10 anos não ter mais nenhuma favela. Só que o desafio, aí entra uma coisa que a gente estava conversando no começo e que você conhece mais do que eu. É sobre a disciplina da própria população. Então, eu vou falar coisas que as pessoas no início vão discordar, mas que foi feito em Singapura. Por exemplo, se o cara pichou alguma coisa, ele tem que ser preso por muitos anos e tem que ser crime inafiançável. Se o cara joga lixo na rua, pega o saco de lixo dele e taca, igual eu vi acontecer no Maranhão. Maranhão, cenas que eu vi, tinha uma favela chamada Coroadinho, o cara chegava com um saco, com o cachorro morto dentro do saco. Ele pegava o cachorro de estimação dele, ele jogava assim no meio da rua. Um cara desses, ele tem que ser preso. E esse é o tipo de punição. Porque em Singapura é assim, vai ter uma restrição de liberdade para o cara gerar primeiro o fator medo. Sabe o que a gente está falando? Às vezes para você começar a fazer exercício... Só respeita que você tem medo. Exato. Do medo, aí ele começa a criar um hábito. Do hábito você cria uma cultura. E isso é uma geração de disciplina. E eu acho que para a gente desfavelizar, eu tô falando de desfavelização mental do brasileiro, a gente vai precisar fazer isso. E a gente vai precisar de muito apoio, porque toda a lógica brasileira é uma lógica sobre relaxo, sobre esculhambação. E a gente tem que quebrar isso. Eu sou a favor de pena de morte. O problema é que tem que alterar a Constituição. E não é só alterar, porque dá para alterar a Constituição hoje, ela é cláusula pétrea, tem que fazer uma outra Constituição. Então, só que dá para você colocar penas que se tornam na prática uma prisão perpétua, sem necessariamente ser prisão perpétua. Maioridade penal. Eu sou a favor que não tenha maioridade penal. Seria o seguinte, crimes comuns, beleza, até 14 anos, a pessoa cometeu o crime comum, a partir de 14 ela vai presa igual um adulto. Agora, se um menino de 11 anos estupra e mata uma senhora de idade, como tem casos que acontecem, ele tem que ser punido igual um adulto. Se ele teve força para cometer aquele crime, ele tem que ser punido igual um adulto. E assim, Estados Unidos tem julgamentos especiais para jovens psicopáticos que cometem crimes assim. Crimes hediondos não tem maioridade penal. Porque só jogar para 16, você só diminuiu um pouco o campo do problema. Você diminuiu a janela em 2 anos. Só que ainda haverá o problema. Vamos puxar agora a janela para esses meninos de 14. Que é o que vai acontecer. Mas é óbvio, só vai acontecer a cooptação antes. Então, joga para 14, porque antes disso o menino já começa a ter muita força física, não é a mesma coisa. Não tem nem a cabeça para o cometimento do crime. Agora, há os casos excepcionais. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal República da Onça. Não se esqueça de fortalecer deixando o seu like e comentário. Até o próximo vídeo.